Bem-vindos de volta a Cuba Lovers e Cuba Haters. Eu sou Rosana Verjaga. E eu sou Leonardo Fará. E nós estamos aqui para mais um episódio do Cuba do Avesso. Primeiramente, muito obrigado por todo mundo que está assistindo a gente, está acompanhando essa jornada, está acompanhando esse podcast. A gente tem recebido muitas mensagens de positividade, assim, né? Dizendo, continuem, tá muito legal, tô gostando muito. A gente tem recebido algumas mensagens de haters, ainda não, né? Ainda não, mas chegarão. Vai chegar, vai chegar. Esse tempo vai chegar. Mas não é diferente de nenhum produto midiático na internet, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O importante é que vocês estão ouvindo. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Quem está começando agora, caiu de paraquedas nesse episódio, eu recomendo muito que volte lá atrás e ouça os outros. A gente tem outros episódios já gravados e a gente está disponível em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Então, onde vocês quiserem achar a gente vai estar. E como tínhamos anunciado no último capítulo, nesse capítulo a gente recebe uma convidada super especial. Foi uma das primeiras almas cubanas que eu encontrei no Brasil quando eu vim para cá. Foi um acolhimento que eu levo no coração até hoje e a gente tem a oportunidade de falar com ela, uma pessoa que tem 16 anos no Brasil, que já passou por muita coisa nesse país, que continua se sentindo cubana e que hoje fala com a gente desse Juiz de Fora. Se apresente você. Bom, muito obrigada aí pela apresentação. Eu sou Gypsy, como você falou, estou aqui há 16 anos. Sou engenheira mecânica, sou muito amante do meu país e também desse país que me acolheu. Então, bom, sou essa alma dividida aí entre duas paixões. E conta pra gente, Gypsy, como você veio parar aqui no Brasil? Bem, eu vim da maneira menos aventureira possível, assim, eu lamento talvez desapontar quem está esperando uma aventura do tipo novela, uma coisa assim. Eu recebi uma comunicação de bolsa de mestrado para a minha área, numa das universidades mais badaladas, né, na minha área no Brasil, que é a PUC do Rio. Aí, em primeiro lugar, eu praticamente entrei em pânico, porque eu não me via saindo do país, assim, enfim. Aí eu apresentei meus documentos, o meu projeto, as minhas notas, fui aceita. Enfim, entre o tempo em que eu decidi vir até que vim, passou um mês e pouco. Então, assim, muita coisa eu tive que resolver na minha vida e vim num susto, vim sem saber falar português. Meu Deus. Pois é. Foi uma transição muito rápida, né? De um mês você preparar uma viagem para um outro país para ficar, não é uma viagem, né? É para ficar. É uma transição bem Na abrupta. verdade, não, na verdade eu vim para estudar. Eu não vim para ficar 16 anos, não. Eu vim para fazer o mestrado por 2 anos, né? Na época eu tinha bolsa, ganhei uma bolsa e já vim com a bolsa, né? Então, e essa temporalidade, essa temporariedade, na verdade, foi a que me decidiu a vir, né? Porque com o medo que eu senti, né, ante a perspectiva de atravessar o oceano, né? O que me fez decidir, afinal, foi, bom, são só 2 anos, aí depois eu volto, a vida continua, né? Mas, né, foram bem Mas mais do que isso. você não imaginava que seriam 16 anos. Isso foi lá pelo 2005, mais ou menos, não foi? Como foi essa mudança de vida? Vir para um Brasil que é completamente diferente desse Brasil de hoje. Era uma época que o Brasil era próspero, Promissor? promissor, o gigante Pois é. acordado.
Tinha mais futuro no passado, né? Pois é. É, bem, para mim foi uma mudança grande, mas ao mesmo tempo, assim, eu vim para casa de amigos, familiares, assim, então também o acolhimento foi suave, né? Não foi assim, eu caí de paraquedas, nem nada. Eu vim morar no Rio, então o Rio tem muitas semelhanças culturais, de clima, até das pessoas, assim, tem muitas semelhanças com Cuba. Então, eu vim, eh, eu posso dizer que fui muito bem acolhida em todos os sentidos. E essas diferenças maiores foram acontecendo não de uma maneira abrupta, como talvez é a experiência de outras pessoas que emigram em outras condições, né? Eu fiquei muito deslumbrada pela beleza do Rio, pela universidade também, que era muito boa, tinha muitas facilidades assim para os estudantes. Então, essas foram os meus grandes deslumbramentos, assim. E de resto, eu fui me adaptando, me acostumando aos poucos, assim. Na verdade, a minha chegada também foi suave. Você estava insatisfeita em Cuba? Você não gostava de Cuba na época? O que você pensou? Como é que você estava com relação ao seu país na época do intercâmbio? Olha, eu estava no meu país vivendo a minha vida, assim, com as contradições, com, sei lá, a vida normal, né? Às vezes você está feliz, às vezes está triste, às vezes está mais satisfeito, às vezes menos. Eu, por exemplo, não estava de modo algum nos meus planos emigrar do meu país. É claro que eu recebi a oportunidade, né, de conhecer outra cultura, ter essa experiência no exterior, né? Eu recebi assim também como um desafio, como, olha, que legal. Eu lembro quando eu comentei com um dos meus amigos lá em Cuba, né, na época da oportunidade da viagem, eu comentei assim: ah, meu Deus, eu vou chegar num lugar e não sei falar a língua e o mestrado, nem sei mais se eu lembro da matemática, eu não sei como vai ser no capitalismo. Eu tinha muitas preocupações também a respeito da minha família. Na época eu morava com minha avó que estava idosa, né? Então, assim, esse tipo de apegos também. E o cara me falou assim: poxa, Gypsy, você vai estudar, tá com uma bolsa, se tudo der errado, você vai voltar com um mestrado, né? Então, assim, não tem como. E na hora que você quiser, você volta. Gente, e essa foi a frase. Saber assim, é verdade, né? Na hora que eu quiser, eu volto. Esse é um alento que todo mundo sente, né? A confiança que todo mundo sente quando sai de casa é justamente essa, né? A minha casa ainda está ali. Eu posso voltar quando eu quiser, porque a minha família continua ali. É meio que um suporte emocional. Isso foi muito importante. Quando eu sei que tem muitas pessoas que emigram em condições diferentes, que de alguma maneira não podem voltar, de alguma maneira rompem com certas coisas e voltar se converte assim, praticamente numa impossibilidade. Mas eu estou falando pelo meu caso particular. A minha prioridade era garantir deixar a minha porta de retorno aberta. Na época que eu saí, não sei se você lembra, Rosana, tinha uma lei de imigração que você podia sair, mas você precisava retornar antes dos 11 meses para você não perder seu, seu status de residente em Cuba. Então, você precisava voltar aos 11 meses e fazer todo o trâmite, toda a papelada, que era grande na época, depois talvez fale disso, era muito grande na época e era cara também. Se você não voltava aos 11 meses, você perdia esse status de residente e só. Não acontecia nada muito grave. Porém, eu nunca quis perder esse meu status de residente em Cuba. Então, assim, eu fiz questão de voltar aos 11 meses. Na época, na primeira vez que eu voltei até com o pé quebrado, mas eu voltei.
porque o que eu tinha muito claro, assim, era, eu posso me arriscar, porque a pessoa falava assim, de repente, não te deixam sair de novo. Eu falava assim, não me importa, se não me deixam sair, não me importa, o que eu não posso me arriscar é que não me deixem entrar de novo. Era um fantasma, assim, que tinha na época, mas eu sempre tive muito claro, a minha porta de retorno vai se manter aberta. Você falou sobre deslumbramento e eu acho que essa é uma questão comum para quase todo mundo que está de Cuba e vai para algum lugar, seja um trabalho, uma faculdade, que tem recursos que a gente normalmente não encontra em Cuba com facilidade, né? E pensando nisso, eu tenho percebido que vários dos meus amigos nesse deslumbramento, eu já ouvi falar uma que outra vez, eu tirei a venda, eu não tenho mais uma venda nos meus olhos. No seu caso, você sente que sua visão sobre Cuba, ela mudou depois que você veio morar aqui? Mudou, mas não como quem tira uma venda. Eu não acho que eu estava com uma venda nos olhos, que eu não sabia como é que era. Inclusive, cara, eu estando em Cuba, morando em Cuba, né? Eu tinha muitos amigos estrangeiros, muito. Eu estudava numa universidade muito grande, eu me formei numa universidade grande que tinha muitos alunos estrangeiros e assim, eu conversava muito com as pessoas. Então, eu mudei a minha visão sobre Cuba de um ponto de vista de entender melhor certas coisas, de amadurecer talvez meus conceitos, minhas ferramentas de análise. Eu diria que foi uma mudança de amadurecimento, não de cegueira. Tipo, estava cega e tirei a venda. Eu lembro que você falou em algum momento que estando fora de Cuba, você nunca se sentiu tão cubana, você nunca se sentiu tão responsável com o seu país quanto nesse momento. E você deve ter ouvido nessa sua chegada aí nesses 16 anos um monte de perguntas que às vezes podiam ser até absurdas, mas que em algum momento, só pelo fato de você ter que explicar, reforçavam essa cubanidade, né? Eu me deparei com que o pessoal sabia muito pouco de Cuba. Então, eu me vi obrigada a explicar muita coisa e, assim, que para mim era muito óbvia e que eu nunca tinha tido que explicar. Então, isso me fez também reafirmar, eu acho, a minha cubanidade. As pessoas tinham tanta ignorância a respeito de Cuba, não sabiam praticamente nada, que chegavam a me perguntar coisas do tipo: em Cuba tem dinheiro? Em Cuba circula dinheiro? Em Cuba passa filme americano na televisão? Essas são muito boas. A gente tem que fazer um livro. O que não perguntar para um cubano? Mas aí você tinha que fazer o quê? Tinha que parar tudo e começar a explicar. E nessa explicação você, né, tendo que reformular ou de formular pela primeira vez algumas explicações de coisas que para você estavam dadas desde que nasceu, você aprende. Eu acho que quando você coloca em palavras essas questões, você aprecia mais, né? Você entende mais quem você é, de onde você vem. Então, certamente, o fato de ter saído de Cuba, já o fato de ter saído, não de morar assim por tanto tempo, mas de ter saído já me fez reafirmar a minha identidade, assim. Quanto mais, eu acho, quanto mais fora fico, mais cubana eu sou. E essa percepção, você teve ela logo que você veio pra cá, assim, nos primeiros 11 meses, né? Você já teve essa percepção de que você tava ficando cada vez mais cubana? Teve uma coisa muito interessante com a língua, né? Eu não sabia nada, zero, de português. Inclusive, eu tentei fazer um cursinho, assim, desses rápidos, como é? Intensivo. Mas imagina, um mês e pouco, não deu para fazer nada, nada, nada. Eu cheguei e vi rapidamente, imagina, eu caí no meio do mestrado, né? Sem falar a língua. 7 anos tinha que eu não estudava na universidade. Eu entendi imediatamente a necessidade de me comunicar. Vou fazer um parêntese. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar bem, que gosta de escrever bem.
Eu odeio erro ortográfico, eu odeio falar besteira, né? Mas um amigo me recomendou assim, cara, não interessa que você que você fale algumas coisas erradas, não interessa, mas você precisa falar. E eu comecei a falar primeiro imitando o sotaque, tipo, eu cheguei, falava igualzinho, isso aqui, tentando imitar o sotaque, fazendo as modificações automáticas, tipo, que terminava em Sion e tal, eu colocava ão, e assim. E aí tinha um pessoal que falava assim, nossa, você chegou ontem e já tá falando também. Ó, Mas, mas, essa é uma boa estratégia. não é? É. Aí eu aprendi bastante rápido a falar, bastante rápido, por essa minha postura de querer falar certo e de não parar de falar, embora não soubesse, né? Pedi para meus amigos assim, vai me corrigindo aí, tudo isso. E também essa questão de eu respondia todas as perguntas que me fizessem, por difíceis que elas fossem. Às vezes, nas situações mais inusitadas, o pessoal, e aí, Cuba, não sei o quê, você estava assim, numa balada, numa música autona, e aí todo mundo, e aí, então, então, Cuba, Fidel, não sei o quê. Assim. Mas isso me fez com que eu aprendesse a língua bastante rápido, né? E, bom, que tivesse que desenvolver meu discurso também, meu próprio discurso sobre Cuba. E aos 11 meses, sim, eu já falava bem português quando voltei, né, pela primeira vez. E também já tinha falado bastante. Já tinha pensado muita coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, a respeito da minha própria vida. Realmente, aprender a falar sobre Cuba, de política, história, cultura, você deve ter aprendido vocabulários riquíssimos em português, né? E muito rápido. A outra pergunta era na verdade, para tentar entender um pouquinho do que você acha das pessoas que saem de Cuba. A gente tem alguns exemplos aqui, mas as pessoas que saem de Cuba e que falam mal do governo, né? Claro que Então, cada um tem o seu, como posso dizer? Cada um tem a sua vivência no país e cada um tem a sua visão do mesmo país, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vive numa polarização assim, é tão absurda que ainda tem gente que elogia o atual governo. Eu queria entender como você acha que as pessoas que estão fora de Cuba, os brasileiros, o resto do mundo, cria esse mito sobre Cuba. primeiro, assim, como você mesmo falou, né, cada pessoa tem sua experiência, assim, sua experiência de vida, cada pessoa cria uma verdade a partir da sua vivência, do seu poder analítico, da sua experiência, da sua história, né? E também de outras coisas, sei lá, do seu posicionamento ante a vida, enfim. Uhum. Isso são as pessoas, os indivíduos que emitem opiniões, né, a respeito da realidade cubana, né? Que eu acho que são opiniões tão legítimas quanto a minha. Igual eu não deixo ninguém discutir, né? Ninguém pode vir me dizer, isso que você está falando não é assim, porque não, cara, a minha vivência ninguém tira de mim, entendeu? E desse mesmo jeito, eu não vou lá discutir com essas pessoas as vivências que elas tiveram, as experiências e os afetos ou desafetos que eles criaram com o país. Então, o posicionamento de pessoas individuais, assim, é múltiplo, é o que tem, né? Mas a respeito dos mitos e da criação de uma imagem específica sobre Cuba, quer dizer, das visões, das narrativas, como você falou, né? Foi mais privilegiada do que as outras. Como você constrói as narrativas sobre um determinado lugar se a gente fica pensando em que o Cuba representou o país, né? Representou na história da Latinoamérica, inclusive na história do mundo, né? Porque na época no auge da Guerra Fria, né? Na época em que a Revolução Cubana triunfou, que também, assim, por aquela época teve vários movimentos de liberação nacional,
na África, na Ásia, né? E na América Latina, que também foram vitoriosos, foram bem fortes, né? Cuba estava lá no imaginário, né? E no noticiário Uhum. internacional. Então, na época da Guerra Fria, você investiu muita grana para criar uma narrativa, não só sobre Cuba, mas também sobre o socialismo, sobre a União Soviética, sobre comunista comer criancinha, entende? Então, essa foi uma narrativa que colou bem, Rolou bem, né? colou bem, porque era a narrativa que mais convinha aos interesses dominantes, aos interesses do dinheiro. Então, assim, não é estranho que os brasileiros, de maneira geral, tenham determinados estereótipos sobre Cuba, que são estereótipos importados e que vêm dessa época, né, da Guerra Fria, da época em que Cuba, eu me atreveria a dizer que liderava, assim, movimentos, né, internacionais da América Latina, por exemplo. Então, a quem convinha estruturar essas narrativas que demonizavam a realidade cubana? A quem? Eu acho muito interessante que muitas das pessoas que a gente vê falando sobre Cuba nesses termos, que reproduzem, seja porque eles viveram momentos traumáticos, porque a gente sabe que a história de Cuba ela está cheia de momentos traumáticos para diferentes gerações, e cada geração ela tem um trauma diferente, para chamar de alguma forma. Mas é bem interessante que a maior parte dessas pessoas, elas acabam falando de um lugar de privilégio que elas não reconhecem, ou muitas vezes não reconhecem. Não vou falar que é sempre assim, mas muitas vezes esse lugar de privilégio, ele não é reconhecido nem o lugar de privilégio que eles tinham dentro da estrutura da sociedade cubana, nem o lugar de privilégio que eles adquirem no momento que eles saem de Cuba e chegam numa outra sociedade com um diploma, muitas vezes são brancos, porque a grande parte da migração cubana é branca, e a gente vai ter que conversar sobre isso em algum episódio. Mas eu acho muito interessante que você saiu de Cuba, veio para o Brasil, você é branca, quem está ouvindo não te conhece, não te viu, mas a Gypsy é branca. A Gypsy é uma mulher que se encaixa de alguma forma dentro dos padrões do que é ser um humano direito, como se diria nesses tempos. A Gypsy veio com um diploma, a Gypsy veio também numa carreira que é muito valorizada no Brasil, o imaginário em torno da engenharia é muito forte, e hoje ela se encontra num lugar que de fato de privilégio, porque ela é professora, porque ela tem um bom salário, porque ela é respeitada e tal. Ela passou pela PUC, que é, sem dúvidas, uma universidade deslumbrante, principalmente para quem vem de países subdesenvolvidos, como Cuba, e as nossas condições na faculdade são muito longe de ser próximas da PUC. E, no entanto, você reconhece esse seu lugar de privilégio? A gente tem conversado várias vezes sobre o assunto. Você reconhece esse seu lugar de privilégio? Você não achou nesse seu lugar de privilégio um espaço de se eu conseguir ser dessa forma, se eu conseguir ser dessa forma aqui no Brasil, então eu merecia isso tudo e mais em Cuba e eu tinha que ser tratado da mesma forma. Eu acho isso muito interessante. Não sei se tem a ver com a sua origem, se tem a ver com o fato de sua vivência pessoal, dos seus tempos de militância em Cuba também. Me conta um pouco sobre isso. Eu sou muito consciente, né, de que eu entrei nessa sociedade por cima. Tem muitos tipos de imigração, como eu falo, né? Tem a migração que chega fugindo de uma guerra e você vai cavando debaixo um buraco e se acontecer um milagre, você, né, consegue, né? Tem esse tipo de migração. Mas eu não, a minha não foi assim. Eu entrei a essa sociedade por cima, né? Já caí num percentual da população
privilegiado, que o pessoal com diploma superior, né, de curso superior, né? Isso abriu muitas portas, né, para mim, portas no sentido assim do respeito, da dignidade, da aceitação, né? Então, assim, eu sempre fui consciente disso. E eu cheguei a ter esse status, né, por a minha história, né, em Cuba. Eu consegui fazer isso porque eu era cubana, porque em Cuba teve um processo que subverteu o destino que a minha família tinha. Eu, para vocês saberem, eu sou neta de cortador de cana e lavadeira de cortadores de cana, tá? Então, assim, a minha mãe era foi uma criança que era muito inteligente, não sei o quê, mas a minha mãe era babá. Ela era empregadinha de uma família rica, né? E quando triunfou a Revolução, ela tinha 13 anos, mas antes disso, o destino da minha mãe era ser ou a mesma coisa que a mãe e o pai dela era, ou um pouquinho melhor. Digamos que minha avó era lavadeira, ela ia ser, sei lá, governanta de uma casa, mas ela não tinha como aspirar a nada melhor do que isso, porque não tinha possibilidades de quebrar esse destino, né? Que estava já escrito para ela. Aí triunfou a Revolução e meus pais e minha mãe conseguiu estudar. Minha mãe entrou nos programas, né, sociais que foram criados precisamente para aumentar assim o nível educacional da população. Minha mãe participou de campanha de alfabetização. Bom, ela alfabetizou outras pessoas, né? Mas também ela conseguiu fazer um ensino médio, um ensino superior. Minha mãe se formou como engenheira química, minha mãe trabalhou em refinaria de petróleo e minha mãe depois foi professora universitária de engenharia química. Então, assim, a história da minha mãe, né, é a história de toda uma geração. E eu queria dizer, assim, parece até uma história de novela, como nos colocam, né, também. Se a gente colocar isso que eu acabei de contar, né, numa novela, era assim, uma pessoa excepcional que saiu, que deu sorte, que teve sei lá, alguma iluminação e conseguiu, né? Mas, no caso da minha mãe, essa foi a história de toda uma geração, porque a maior parte das pessoas viviam abaixo da linha da miséria, né? E grande parte da população viu subvertida essa dinâmica, né? Para melhorar, para ter uma vida digna, para conseguir que seus filhos fossem instruídos, fossem à escola, tivessem saúde e, de fato, serem sujeitos da transformação de uma sociedade. Foi uma geração, né, que teve a oportunidade de construir uma sociedade outra. Então, isso foi uma revolução, esse é o conceito de revolução, né, que aconteceu na vida de muita gente, na vida da minha família, né, e eu venho desse lugar, eu venho dessa história, eu sou muito grata a essa história e nunca deixei de ser consciente que se eu sou quem eu sou agora, é graças a tudo isso que eu acabei de contar. Então, Pois é, essa história é muito bonita porque a gente vê, assim, em comparação com as coisas daqui do Brasil, né? Essas histórias parecidas acontecem com pessoas individuais que deram sorte ou que foram, assim, trabalharam muito duro, né? Mas não tinham nada e consegue virar dono dos meios de produção e aí começa a explorar outros e aí chega no topo e fala, nossa, saí do nada, né? Mas essa é uma história de 1 em 1 milhão, assim. Quando
a revolução acontece em Cuba, ela acontece universal e unilateral, né? E para uma sociedade inteira mudar de patamar em termos de organização, de escolaridade. Então, assim, foi uma revolução não só que dá para ver nas histórias de vocês, eu digo vocês porque a Rose também tem uma história próxima com a revolução, mas dá para ver nos números, né? No número frio de um país, dá para ver a sociedade cubana hoje ultrapassou problemas que aqui no Brasil a gente vive diariamente, né? O analfabetismo, a fome, a falta de escolaridade. Não, e a gente tem que entender também que a gente está falando de uma época que foi uma mudança. A Revolução Cubana, apesar do que se fala fora de Cuba, parece como se fosse tudo uma mesma coisa, nada tivesse mudado. Às vezes, para a esquerda, você tem aquela visão de que é tudo idílico do início até hoje, e para a direita, tudo sempre foi ruim do início até hoje. Na verdade, a gente passou por muitos momentos, né? E o chamado de período especial, que é a época a década de 1990, que era do campo socialista e tal, ela marcou de fato uma nova ruptura na estruturação da sociedade cubana, que modificou também muitas das conquistas que Cuba tinha, que Cuba teve no início da Revolução, né? E por que eu estou fazendo esse preâmbulo agora, Gypsy? Porque eu quero saber, dado esse contexto, como você viveu os eventos do dia 11 de julho, que são eventos que são muito recentes e que, de alguma forma, eles estão muito relacionados com essa mudança de país que a gente teve depois de 1990 e que continuou acontecendo ao longo desses anos, e que se fala que é um dos catalisadores desses protestos que aconteceram agora em Cuba no início desse mês. Bom, você me pergunta como que eu vivi esses acontecimentos. Eu sofri assim uma grande preocupação. A gente não sabia direito o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tomei conhecimento da coisa já no final do domingo. Eu tinha passado o dia inteiro desconectada, né, das notícias, tudo mais. E eu fiquei muito nervosa, porque a impressão que eu tive era de que um caos tinha se instaurado. Tive notícias de que coisas tinham sido quebradas, que na minha cidade apedrejaram um hospital materno, assim, a maternidade. Então, fiquei assustada com o possível grau de selvageria que poderia acontecer, porque estamos vivendo um momento muito difícil, né? O mundo inteiro está vivendo um momento muito difícil, um momento de muita incerteza, né? De muita ansiedade, muita angústia. Ninguém em lugar nenhum sabe direito como é que as coisas vão ser a partir desses tempos, né? Então, toda essa zozobra, toda essa angústia, eu venho acompanhando em Cuba também. No último ano, aliás, antes de que começasse a pandemia, eu estive em Cuba, né? Em 2020, em janeiro de 2020, eu estive em Cuba porque eu volto lá todo ano, né? Visitar meus pais, minha família. E desses 16 anos que eu moro aqui, essa foi a vez onde eu encontrei carências econômicas maiores, assim. E o pessoal com uma sensação de aperto econômico muito grande. Isso se deveu em grande parte, em grande medida, a que no ano anterior, né, o Trump, o presidente americano, e, sei lá, a política norte-americana, recrudesceu as medidas de restrições, né, que tem imposta sobre Cuba. Então, quando eu estive lá em janeiro de 2020, eu senti a diferença. Eu me atreveria a dizer que de 2005 até 2020, esse foi o pior ano, né, que eu vi a economia cubana. Então, antes da pandemia, eu já vi
essa situação tensa no sentido da escassez. Aí veio a pandemia, né? E com a pandemia, eu fiquei no início, assim, bem apreensiva, mas depois foi foi quase que um sopro de esperança, assim, porque, só para constar aqui, o Brasil e Cuba começaram a pandemia ao mesmo tempo. Praticamente na mesma data foram declarados os mesmos casos, etc. E o tratamento da pandemia em Cuba não teve nada a ver em como a pandemia foi tratada aqui no Brasil. Enquanto aqui estávamos discutindo se, enfim, se era para ter isolamento, se não era, se era para usar máscara, se não era, enfim, em Cuba estavam os casos super controlados, praticamente não tinha tido mortes, né? A população super conscientizada, sabe, a respeito das melhores medidas para que a doença não se espalhasse. Então, na primeira onda, né, da pandemia em Cuba e no Brasil, eu fiquei assim, esperançosa de que Cuba não iria vivenciar, né, a forma pior da pandemia, né? Mas, e isso de fato aconteceu, né, na primeira onda. Mas depois veio a segunda onda, como veio em todos os países do mundo. E essa segunda onda representou, assim, pegar uma população cansada, em todo mundo, né? As segundas ondas pegaram a população cansada, cansada de estar isoladas, com a ressaca, né, das restrições pelo isolamento, das restrições econômicas. Cuba é um país que vive fundamentalmente hoje do turismo, o turismo ficou zerado. Então, imaginem esse cenário, né, no ano 2020, no pior ano da economia cubana, até o momento, o que estava ruim piorou, né? E eu acompanho o cotidiano da vida em Cuba. Então, eu sabia que as coisas estavam muito tensas já, que vinham aumentando essas tensões e esse desespero pelo aperto econômico e pela angústia da pandemia, né? Então, quando eu tive notícias dessas manifestações, né? Por um lado, eu entendi, eu falei, por algum lugar tinha que estourar a coisa, mas também um temor muito grande, porque também recebi a notícia das quebradeiras, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, bom, aonde é que uma situação de protesto, de estouro, né, que é legítima, pode levar a um país. Eu tive medo porque, assim, os movimentos de massas, né, eu não sabia, na época, o tamanho, né, das mobilizações, e os movimentos de massas podem levar a qualquer lugar, né, a um lugar, inclusive, pior do que o país se encontra. E enfim, esse foi meu maior sentimento, assim, de medo, pensando em como as coisas e as conquistas que restam na sociedade cubana, eu acho que são muito valiosas, poderiam ir por água abaixo em meio de uma situação de caos e de revolta não canalizada, não, enfim. Esse foi meu sentimento. As redes sociais, elas ficaram muito difíceis de acompanhar esses dias. Falo isso por mim, principalmente, que Pois é. precisei, por conta do trabalho, por conta da minha pesquisa, eu precisei ficar acompanhando o que estava acontecendo nas redes sociais e também porque eu sou um ser humano e esses dias a comunicação ficou muito instável. Eu não conseguia falar direito com os meus pais, passei em torno de 3, 4 dias sem conseguir falar com os meus pais, tentando falar através de outras pessoas, mas foram momentos muito agoniantes. Mas uma das coisas que mais
não sei se a palavra certa é machucar, mas que mais tem me doído, que mais tem me deixado apreensiva, triste, tem sido a interação com outros cubanos, Oh, principalmente com cubanos fora de Cuba. Como tem sido para você? nossa, você descreveu a sensação exata, assim, que é de dor. Eu tenho um grupo, né, de colegas do colégio, né? É um pessoal que praticamente cresceu junto comigo, né? Enfim, um pessoal muito querido, né? Que a gente mantém a amizade de várias décadas, né? E, mas assim, que está espalhado por todo mundo, inclusive dentro de Cuba, né? E dentro desse grupo, grupo de WhatsApp, né? Começou uma começaram umas manifestações assim de ódio tão grandes, de raiva contra o sistema cubano, contra o governo cubano, contra a sociedade cubana, contra coisas que eu considero muito caras, né? E um ataque tão grande, tão desmedido, tão raivoso, que eu precisei sair em determinado momento desse grupo, Caraca. porque É. sim, e não era assim porque eu fiquei discutindo e aí não, gente, era porque eu não tinha estrutura emocional para ouvir a raiva dos meus queridos amigos. Estou falando de pessoas que são quase que parentes, pessoas muito queridas, muito importantes na minha vida, e que eu estava desconhecendo, não conhecia mais essas pessoas. Deixa eu te perguntar, Então, essas pessoas sempre tiveram um discurso nessa linha de jeito ou nenhum. não, elas mudaram de uma hora para outra? Não, É. Léo, olha só, tem algo, eu tenho uma minha própria teoria, assim, a respeito também de alguns outros imigrantes, no caso da imigração cubana. Tem gente que emigrou de Cuba em condições outras, diversas, mas são pessoas que, de certa maneira, queimaram as naves, assim, queimaram as naves, que os levariam de volta para Cuba. Então, quando você sai do seu país nessa condição, eu acho que tem um mecanismo psicológico, e depois poderia consultar um especialista, vou ficar aqui de metida mesmo, que é assim, se Gostamos. você, se você não pode mais voltar, então você diz, não é que eu não posso voltar, é que eu não quero. Aí você passa imediatamente a justificar, sabe, esse não querer voltar, que na verdade eu não posso voltar. Você começa a justificar, né, todas as questões na sua vida para você poder viver e ser feliz, né? Apesar de ter queimado as naves para voltar para seu lugar de origem. E todos nós cubanos, amamos a Cuba. Não tem isso. Todo cubano ama Cuba. Então, assim, se você por algum motivo não pode voltar, você vai ter que resolver isso na sua vida de alguma maneira, e essa maneira pode ser de ser, olha, Cuba é tão inferno que eu não é que eu não possa voltar, é que eu não quero e ficar demonizando, etc, né, todas essas questões de Cuba para dizer, eu não vou voltar mais para esse lugar. Eu não estou dizendo que Cuba não tenha problemas, eu não estou dizendo que tenha pessoas com uma experiência ruim, que tenha vivenciado questões muito difíceis mesmo. Eu não estou colocando em dúvida as experiências de outras pessoas. Mas esse grau de demonização, porque assim, bom, na verdade, você precisa ter uma grandeza de alma muito gigantesca para, depois de ter sofrido um ataque qualquer, um dano qualquer, um trauma qualquer, dizer, bom, eu sofri isso,
mas o meu país tem isso, coisas positivas. Tem que ter uma grandeza muito grande. Muito, e assim, a redundância está aí justificada. Apesar de morar longe do seu país, tenha consciência do que o seu país representa, e isso é muito patriótico, né? Você não precisa estar em Cuba para ser patriota e amar a sua bandeira e, sei lá, fazer um podcast para desmistificar as coisas sobre o seu país e mostrar que para outras pessoas como é que é o seu país, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem uma falta desse sentimento patriótico. A gente é muito patriota quando tem jogo da seleção brasileira, quando tem, sei lá, Olimpíadas rolando, ou sei, assim, eventos esportivos em geral, né? Brasileiros que estão ouvindo, por favor, não matem ele. Não, Momento nacionalista com Leonardo mas é Fernandes. verdade, Tá? mas é muito verdade, entendeu? É muito verdade. Tem, assim, tanto que a camisa da seleção brasileira virou símbolo de uma faixa da extrema direita, sabe? Exatamente por achar que vestir a camisa do Brasil ou torcer para a seleção brasileira é o suficiente para se sentir ou ser patriota, entendeu? E acho muito bonito a sua fala, até agora aqui tá uma conversa maravilhosa, mas a sua fala como um todo é sempre de uma pessoa que tem consciência de que é estrangeira num outro país, mora e criou suas raízes aqui, e manter esse sentimento de patriotismo, de sentir dor quando a pátria não está indo bem, se aproximar, de estar juntos, de tentar entender como é que funciona ainda as relações dentro do seu país, mesmo você não estando lá. Querendo ser um pouco aqui advogada do diabo, eu acho, quer dizer, não, provavelmente não todos, mas eu acho que tem uma parte dessas pessoas que fala mal e que fala horrores do governo. Então, eu acho que de alguma forma eles criaram para eles a ideia de que Cuba pode e deve estar bem de uma outra forma. Nem todos eles têm uma ideia de projeto político, de entender como que eles vão de fato fazer para criar uma Cuba que seja melhor. Mas eu quero acreditar, pelo menos, que quem discorda, mesmo discordando daquela forma mais reacionária, daquela forma que é mais destruidora, por chamar de alguma forma, eu quero acreditar que essa pessoa ela está fazendo isso acreditando que ela está se posicionando porque ela quer um país melhor. Só que assim, cada um tem suas verdades, né? E cada um carrega suas mágoas e eu acho que passa muito por isso que falava a Gypsy. A gente não sabe como o outro saiu, como o outro chegou, como o outro se construiu. A gente não concorda no mesmo projeto de país. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Dói porque a interação dói, porque a gente sente que existe uma outra forma de pensar Cuba e tal, mas infelizmente a gente vai ter que aceitar que a raiva do outro é legítima. E o que não é legítimo é intervenção militar quando você está fora de Cuba comendo pipoca, olhando para o céu limpo. Não, mas olha só, Rosana, deixa eu explicar um pouquinho melhor, porque assim, eu não fico triste porque os meus amigos, eu não fico triste porque meus amigos têm um outro projeto de país. Eu não fico triste porque eles acham bom coisas diferentes das que eu acho, né? Eu fico triste, sabe por quê? Por la maneira. Nossa, saiu em espanhol aí. Para você ver como é visceral o negócio. Não, mas tá assim que é bom. Sentimentos é só na língua mãe mesmo que sai do jeito que a gente quer. Então, eu fico triste pela maneira em que eles negam as nossas verdades comuns, entendeu? Negam as nossas vivências comuns, a nossa história comum na minha cara. E imagina que nós vivemos momentos muito intensos juntos, muito intensos, né? E aí, passado um tempo, você vem e diz na minha cara que não aconteceu, que nada disso, nada a ver, sabe?
Uhum. Não é questão de argumento, não é questão de visão política, é questão de ser, cara, como assim? Não acredito, não tem argumentos, porque eu não estou falando de um debate, né? Eu não estou falando de um debate, eu não estou falando de uma guerra de argumentos que eu fui vencida ou que eu venci. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa emocional, de uma coisa de sentimento, assim, de ser, eu não estou acreditando que você está negando tal coisa. Eu não estou acreditando que você quer destruir tal coisa. Não estou acreditando. Não tenho eu nem argumento. Não consigo abrir a boca. Sério. E é por uma dor intensa que eu sinto ante essa situação. Bom, a gente vai se encaminhando para nossa parte final do podcast. Nosso papo tá maravilhoso. Eu já, desde já, deixo as portas abertas para você vir em outros episódios, em outros momentos, tá? Pra gente também focar em outras histórias, não necessariamente só na sua trajetória. A gente pode falar de várias outras coisas aqui. Mas eu queria. A gente chegou numa parte que, para mim, é muito legal, porque eu, como brasileiro, muitas dessas coisas eu não conheço. E eu quero indicações para poder começar a ouvir e me inteirar da cultura cubana. Vamos lá, você tem que explicar Cuba para alguém. Só que você precisa explicar rapidamente, em 1 minuto. Tô falando de tudo. Assim, é cultura, é política, é música, é tudo, tudo. Tem dinheiro, tem Mas loja de não, roupa. mas calma, aí fica difícil. Vamos dar liberdade. Vamos dar liberdade de Gente, pelo amor de criação. Deus. Se você tivesse que. E ela vai ter suas prioridades. Todo narrador tem suas prioridades. Tá bom, justo, Então, justo, justo. se você tivesse que explicar Cuba em 1 minuto para alguém, valendo. Nossa. Você chama isso de Para liberdade estudar. pro narrador. Aham. Não, Tá assim, correndo assim. tempo. Olha, Poxa. tá correndo tempo, desculpa. Eu vou devolver seu tempo, tá? O relator vai devolver o seu tempo, porque eu tomei o seu tempo, desculpa. Cuba em 1 minuto. Primeiro vai estudar e depois faça uma pergunta que dê para responder em 1 minuto. Depois, para resumir muito. Agressiva. Pois é, gente, vai querer resumir um país em 1 minuto? Imagina. Cuba é um país com uma história muito singular, onde aconteceu uma revolução que começou a criar um outro projeto de sociedade. Umas coisas deram certas, outras deram erradas, e hoje é um país que está aí tentando sobreviver, né? Apesar de um bloqueio muito grande que estamos sofrendo do país mais poderoso da Terra, e mesmo assim os cubanos somos foda. Nossa, você conseguiu. Ó, o Ah, som do. olha o som do Sério? cronômetro. Conseguiu. Ficou dentro de 1 minuto. Parabéns. Não Parabéns. acredito. Nem eu, E, nem eu. olha, e ficou bem explicado até. Ficou, eu não conseguiria fazer. Mas calma que o desafio não terminou. Ah, não, gente, isso aqui. Ah, você tem que recomendar um filme. Alguém te fala, eu quero saber de Cuba. Você recomenda um filme. Qual filme é esse? Bom, então eu vou falar do filme mais recente de Cuba que mais me impactou, assim, que é Vestido de Noiva. Não assisti, inclusive. Não acredito. Não assistimos. Não assistimos e vai entrar na nossa lista imediatamente. Eu acho que Vestido de Noiva é tipo de 2012, 2015, uma coisa assim. Nossa, e nesse filme se juntam tantas contradições da sociedade contemporânea, especificamente em Cuba, tá? E não podem deixar de assistir, porque se fala assim de transexualidade, de homofobia, de violência, de machismo, de questões familiares muito difíceis, e tudo isso no cenário cubano, né? É um filme, todos esses temas tratados em um único filme,
em qualquer lugar do mundo ia ser um filme duro, né? Sim. E, bom, tem que assistir, tem que assistir. Não é o que eu considero o melhor filme cubano, mas, assim, dos filmes recentes, é um dos que mais me marcou, assim, me deixou muito. Pelo que você fala, parece que ele tem uma tentativa mesmo por tentar explicar uma sociedade, o que a gente estava falando, tentar explicar uma sociedade que ela está em movimento, que ela tem as mesmas problemáticas que tem outras sociedades no mundo, com suas características, mas são problemáticas que atravessam a questão racial, a questão do gênero, de se entender no mundo e tal. Eu acho uma recomendação maravilhosa. A gente vai assistir com certeza. E agora você precisa indicar uma música. Não, mas música sobre Cuba, tipo de crônica social, de coisas, músicas de Fran Delgado, por exemplo, seria uma, ou qualquer uma dele. Ah, aquela do Harry Potter, muito engraçada, aliás. Uma Você música conhece? Fran Delgado conhece. O Fran É Delgado, a Harry Potter. O nome carta da música de é Harry Harry Potter? Potter a uma criança norte-americana, uma coisa assim. O nome é parecido. Ah, A não, gente mentira, vai mentira. colocar. Carta de uma. Peraí. Corta. É assim. Carta Corta a de uma criança produção. cubana para Harry Potter. Carta de uma criança cubana para Harry Potter. Uma coisa Ah, assim. ótimo. Não, vamos anotar aqui Essa música que é muito eu boa. quero ouvir essa música, eu nunca ouvi. Harry Potter se cree que es un pobre diablo, porque tiene su cuarto debajo de una escalera. Essa Essa mesma. é muito boa essa música. Vocês, sério, gente, vocês precisam ouvir essa música. Nem que seja legendada, mas essa música é maravilhosa. Aí agora vem uma pergunta. Essas perguntas, elas vão ser fixas para todos os nossos entrevistados. E essa última aqui, ela é um grande desafio. Eu acho que ela é a mais difícil do programa aqui. Gente, mais difícil, mas isso aqui é um programa ou é uma maratona? É o quê? Isso aqui Valendo é para 10 pensar. mil reais? Isso aqui é para pensar. A gente fala Ah, muito de um país melhor, de um país mais inclusivo e tal. Se você tivesse que trazer uma proposta de país para melhorar coisas que você acha que precisam ser melhoradas em Cuba, o que precisaria ser melhorado, na sua opinião, e qual proposta de país seria essa? teria que não ter bloqueio. E das coisas que eu gostaria de ver no meu país, talvez seria um país que pudesse retornar a seu projeto social dos anos 80, mas retificando todos os erros, né? Com isso eu quero dizer, assim, eu não mudaria a tentativa de construir uma sociedade diferente. Eu insistiria no projeto de fazer uma sociedade outra, porque precisamente a experiência na sociedade capitalista me diz que a solução não está nesse modelo, não está. Então, assim, eu gostaria de ver um país onde as pessoas sentissem a possibilidade de não ter que viver constantemente na sobrevivência, também que se sentissem mais donas do seu destino, né? E para isso, eu acho que as pessoas precisam ter mais poder para mudar as coisas. Só que eu acho que com a minha ideia inicial de retomar o projeto nos anos 80, só que retificando todas as porcarias aí que eventualmente se fizeram, né? De alguma maneira, a pirâmide se invertiria, de alguma maneira, o povo teria mais voz, mais ação, mas isso teria que ser num modelo que não fosse um modelo capitalista, porque eu não acredito, né, no poder que aparentemente o povo teria aqui mais do que em Cuba. Eu quero um país democrático, mas com uma democracia de verdade.
não a democracia que a gente vive em todos os países capitalistas. Não tenho um para eu tirar desse bolo, não. Eu quero outra democracia. Talvez que ainda esteja por construir, mas onde a maior parte das pessoas se sinta representada e tenha um real poder de mudar as coisas. Você acha que a Isso gente se encontra num momento sem retorno em Cuba, em Cuba? a humanidade está num momento, em geral, tão obscuro, não? E me custa um pouco separar as questões da contemporaneidade, como eu as enxergo, das questões específicas de Cuba, né? Então, assim, hoje eu sinto que a humanidade não tem muita esperança, não, né? Do jeito que as coisas estão andando. Então, se tiver alguma esperança, pode ser que ela esteja em Cuba. Pode ser. Se a esperança não tiver em Cuba, e Talvez não eu esteja não em vejo. lugar nenhum. Eu ia falar exatamente isso. Eu não vejo ela em outro lugar. Eu acho que a esperança vai estar fora da Terra. O meteoro cair aqui, extinguir todo mundo e a gente começar do zero. Mas sabe o Porque. que eu acho, Léo? Sabe o que eu acho? E por que eu digo que essa esperança, e talvez em Cuba existam umas condições especiais para reverter a situação, não só de Cuba, sino do mundo inteiro? Sabe por quê? Por quê? Porque nós temos ainda uma sensação e uma percepção da importância da coletividade. Não vai ter salvação nessa terra sem coletividade, não vai ter uma salvação individual nessa terra. As soluções serão necessariamente coletivas. E em Cuba, a gente tem ainda a percepção da importância do agir coletivamente, da importância de se importar com o outro, sabe? De tomar para si as dores do outro. Então, eu acho que a salvação da humanidade necessariamente teria que passar por aí. E essa foi a Gypsy. Assim, eu não encontro outra forma melhor de terminar esse podcast do que com essa reflexão sobre coletividade. Muito obrigado você por nos ouvir. Muito obrigado, Gypsy, por estar aqui com nós. O papo foi maravilhoso. A conversa é sempre boa com ela, mas a gente precisa terminar. Ah, A gente precisa. eu queria mandar um beijo aí para o pessoal, pode? Pode. Pode. Sinta-se à Ah, porque vontade. eu queria dizer outra coisa antes de terminar, que eu não fui avisada que já ia terminar, mas assim, Agora a gente não termina. Pode continuar. não, só vou falar o parênteses, eu vou mandar os beijinhos e aí a gente fecha se vocês quiserem. O parênteses é que vocês roubaram a minha ideia. Eu sempre quis fazer uma coisa tipo essa. Porque realmente eu acho que uma necessidade muito grande, né? Trazer informação sobre Cuba e trazer informação para além dos meios oficiais, da grande mídia, enfim. E essa informação em português e feita também por pessoas de origem. Então, eu sempre senti essa necessidade, eu sempre tive essa vontade, só que eu não me sinto capaz de realizar um projeto igual ao que vocês estão realizando. Quero parabenizar, né, de verdade, do fundo do coração. Eu tenho divulgado muito o trabalho de vocês. Aí fecho o parênteses e mando os beijos para as pessoas as quais eu já divulguei, que gostaram, amaram o podcast de vocês. E são Nosley, Milena, Manuel, Pepe, Rafael, Marcela, Osmar, as meninas de Fios de Luz e as garotas Toma Tenência. Meu Deus, é uma lista enorme, adorei. Não, e o mais legal é o seguinte: Eu divulgo os trabalhos que eu gosto. esses beijinhos, Gypsy, também são uma forma da gente ver se a galera tá realmente vendo, né?
Você tá assistindo até o final, porque vai ficar. Ouvindo. Não é? Vai ficar assim, nossa, episódio bom, mas você ouviu que parte você gostou? Eu espero que o pessoal goste, que não baixe a audiência de vocês por conta Não, da convidada. que isso, a gente só tem a agradecer sua presença. Todo mundo vai adorar com certeza esse papo que a gente teve. Entre nas nossas redes sociais, mande suas perguntas, dúvidas, comentários, choros, misérias, problemas, certezas, dúvidas, tudo que vocês quiserem. E a gente vai tentar trazer um pouco disso para comentar dentro dos temas que a gente tem aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Compartilha, divulga, critica, manda mensagem de apoio, de qualquer coisa. O importante é que você ouça, que a gente agradece, porque esse conteúdo é justamente para que vocês consigam ter uma visão muito mais ampla de Cuba, mas sempre falo, pode ser Cuba, mas pode ser qualquer outro país periférico, pobre, que não está no radar dos grandes meios internacionais, ou que então está dentro desse radar de uma forma distorcida. Muito obrigada por ouvir. Esse foi um outro episódio de Cuba do Avesso. Tchau! Tchau. Tchau.